A gente está de volta. A crescente migração de venezuelanos para o Brasil já faz com que os imigrantes que antes estavam concentrados em Boa Vista se espalhem pelo país e cheguem a outras cidades como Manaus e aqui, São Paulo. Na capital paulista já existem centros temporários de acolhimento que estão preparados para receber cerca de 300 venezuelanos que em breve devem chegar à cidade. O repórter Vitor Ferreira, que vem acompanhando essa crise migratória, vai conversar comigo agora sobre essa situação. Vitor, como é que funcionam esses centros de acolhimento? Oi, Cris, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, Cris, esses centros são centros que a Prefeitura montou, são centros temporários de acolhimento. Aí as pessoas vão chegar, se hospedar aqui, né, com toda a estrutura. É um centro que já existe para as pessoas que estão em situação de rua na cidade de São Paulo e a Prefeitura vai destinar algumas vagas para os venezuelanos que vão ser recebidos aqui. A gente tem aqui, olha, o Whindersson vai mostrar para a gente, por exemplo, todo mundo que vier para cá vai receber kits de banho e de higiene pessoal. Eu vou pedir para o Whindersson caminhar com a gente até o quarto, onde já tem algumas camas que foram reservadas para os refugiados venezuelanos que vão começar a chegar aí a partir das próximas semanas. Aqui tem também, olha, um banheiro masculino. Esse centro é destinado apenas para homens que vêm sozinhos para esse centro. Aqui já tem algumas camas. Esse canto aqui que eu estou mostrando, essas camas já estão separadas para os refugiados venezuelanos. Eu vou conversar aqui agora, Cris, com os secretários de Assistência Social, Felipe Sabará, e também com a secretária municipal de Direitos Humanos, Heloísa Arruda. Secretários, obrigado pela entrevista. Vou começar com a senhora, secretária. Como é que vai ser a recepção dessas pessoas aqui na cidade de São Paulo? Tem muita gente que está em uma condição muito precária lá em Boa Vista. Eu estive em Roraima no fim de semana. Essas pessoas não podem sair de lá para ficar aqui numa situação precária igualmente. O que a Prefeitura vai poder fazer para ajudar essas pessoas? Então, o primeiro momento da recepção é exatamente de entrevista com essas pessoas para conhecer as suas necessidades, as suas vulnerabilidades e as suas qualificações. Então, nós precisamos saber, por exemplo, se nós temos professores nesse grupo, porque aí nós podemos encaminhar depois para vagas de trabalho. Não é? Então, este é o primeiro momento. Este atendimento vai ser feito no nosso Centro de Referência e Atendimento ao Imigrante, Apoio ao Imigrante, o nosso CRAI, e depois disso, os encaminhamentos devidos para a Secretaria de Assistência Social e para outros setores da Prefeitura que possam atendê-los. Agora, secretário Felipe Sabará, da Assistência Social, obrigado pela entrevista também. Vocês estão disponibilizando aí 300 vagas até abril, são 186 vagas nesse primeiro momento, 115 para homens e 71 vagas para mulheres. Estão entrando 800 pessoas por dia, chegando lá na capital mais pobre do país. A capital mais rica, que é São Paulo, não podia fazer mais, abrir mais vagas do que essas 300? Cabe uma avaliação. O prefeito João Dória, nesse primeiro momento, ofereceu as 300 vagas, isso totalmente em parceria, né? A Secretaria de Direitos Humanos, a secretária Heloísa, fez toda uma avaliação técnica e nesse primeiro momento o prefeito ofereceu essas 300 vagas. Nada impede que tenha uma nova avaliação para ver como vai ser essa experiência. Como São Paulo tem sido uma referência em acolhimento de pessoas vulneráveis em situação de rua, focada nessa questão de empregabilidade e todo o conforto que a gente hoje está oferecendo para a população de rua, o próprio Ministério, né, e a Secretaria de Direitos Humanos propôs para nós e a gente prontamente aceitou. Houve uma conversa com realmente os serviços para que, né, houvesse uma concordância e prontamente vamos recebê-los. Aqui tem todo o conforto, desde material de higiene pessoal, desde shampoo, condicionador, pasta de dente, escova de dente, sabonete, desodorante, essa parte mais básica, né? Mas também o acesso ao mercado de trabalho. Aqui a gente tem os laboratórios de informática, eles podem acessar computador e toda a questão do emprego, como colocou a secretária Heloísa. Eu digo isso porque são 800 pessoas cruzando a fronteira todos os dias, é um número realmente muito grande de pessoas que estão indo para Boa Vista, que é a capital mais pobre do país. Então espera-se e imagina-se que a capital mais rica tenha condições de dar um apoio ainda maior. Secretária, a senhora era secretária da Justiça quando os haitianos começaram a chegar em São Paulo e naquela época de uma maneira totalmente desorganizada, foram colocados em ônibus e chegaram em São Paulo sem ter para onde ir, porque não se conhecia, essas pessoas não sabiam o que elas falavam, que língua falavam, o que elas sabiam fazer. Agora tem que ser diferente, né? Tem que ser diferente, de forma organizada. Foi isso que nós frisamos
encaminhamos ao Alto Comissário para Refugiados das Nações Unidas, o Filippo Grandi, que esteve no Brasil e conversou com o prefeito João Dória, comigo e com o secretário Felipe Sabará. Então nós frisamos, esta chegada precisa ser organizada. Por isso mesmo é que nós estamos falando num número inicial de 300 pessoas. O que nós queremos é que elas sejam recebidas de forma adequada, que seja respeitada a dignidade dessas pessoas. Elas não podem ser despejadas numa rodoviária, como aconteceu com os haitianos em 2014. Tá, Joia. Obrigado pela entrevista ao vivo aqui na Globo News, secretários. É uma situação muito difícil, Cris. É muita gente chegando. Ao que tudo indica, a crise na Venezuela não deve acabar tão cedo, então as pessoas vão continuar chegando ao estado de Roraima. E esse primeiro número que o Ministério da Casa Civil divulgou, de que 540 pessoas vão ser levadas de Roraima para outros estados, ainda é um número muito pequeno diante dessa situação da chegada de 800 pessoas por dia. Não é por mês ou por semana, é todos os dias. Nesse momento tem alguém certamente cruzando a fronteira da Venezuela com o Brasil. Então isso vai demandar um esforço conjunto de vários estados, do governo federal, de municípios e estados, né, Cris? Esse número de 800 pessoas por dia realmente é impressionante, Vitor, surpreendente. Vitor, queria fazer uma última perguntinha para eles, se você puder repassar. A gente falou aí em 300 vagas aqui em São Paulo. Nós sabemos que nessas 800 pessoas que cruzam todos os dias, tem muitas crianças, tem muitas mães grávidas. Você, como você muito bem disse, esteve no fim de semana em Boa Vista. A maternidade Boa Vista, já quase 200 partos foram de mães venezuelanas com crianças que nascem com menos de 1 quilo, crianças que nascem com 800 gramas, 900 gramas. A minha pergunta é, eles estão preparados para receber mães grávidas e crianças aqui em São Paulo também, ou não? A Cristiane toca num ponto importante a respeito de mães grávidas e crianças. Tem muita criança chegando, mães grávidas que vêm grávidas e acabam tendo bebê aqui. A cidade de São Paulo tem essa preparação para receber mães e crianças também? Bom, nesse primeiro momento ficou combinado que a gente vai receber pessoas solteiras, homens e mulheres. Como disse, cabe uma avaliação para ver como vai ser isso. A secretária nos pediu para que fosse feito dessa forma muito organizada, para que fosse realmente um teste efetivo. Realmente as pessoas vão ser acolhidas e encaminhadas, inclusive para empregos. Então a gente quer montar essa estrutura e aí, claro que cabe a avaliação para que a gente possa também receber famílias e crianças, pessoas grávidas. Tem estrutura para criança, secretária? Porque não é uma pessoa que não vai chegar gerando emprego, trabalhando, então as cidades tendem a preferir homens, mulheres solteiras em idade de trabalhar, mas é preciso olhar também para mães grávidas e crianças. Os nossos equipamentos da assistência social também podem atender essas pessoas. Existem equipamentos específicos para essas pessoas. As vagas nós vamos analisar, não é? Quantas estão disponíveis e, a partir daí, o que nós podemos oferecer. Este primeiro momento, o que foi pactuado é que seriam pessoas solteiras. Nada impede que, feita essa avaliação e havendo disponibilidade de vagas nestes equipamentos específicos, essas mulheres e essas crianças também possam ser recebidas. Perfeito, obrigado, secretária. Vitor, muito obrigada, viu, por fazer a pergunta para eles. A gente agradece muito a presença aí dos secretários na edição das 4. Bom trabalho para você, Vitor. A gente vai continuar nesse assunto porque em Brasília, a governadora de Roraima, Sueli Campos, se reuniu com o presidente Michel Temer e reforçou o pedido para renegociar a dívida do Estado com a União. Como a gente já viu, Roraima enfrenta sérias dificuldades para lidar com essa crise migratória vinda da Venezuela. O repórter Vitor Boadian tem os detalhes desse encontro. Vitor, boa tarde para você. Vitor, a gente sabe que fica muito difícil para um Estado que está atolado em dívida enfrentar uma situação dramática como essa da migração dos venezuelanos, né? É isso mesmo, Cris, e foi esse argumento que foi levado pela governadora Sueli Campos ao presidente Michel Temer nesse encontro no Palácio da Alvorada. A governadora já passou pelo ministro da Fazenda na quarta-feira com a mesma demanda, pedindo uma revisão do acordo da dívida do Estado com a União. Uma dívida de cerca de 2 bilhões de reais que tem sido paga mensalmente, mas o governo do Estado está pedindo para que se prolongue o pagamento dessa dívida, para que
que as parcelas fiquem menores, dando mais fôlego fiscal para Roraima, que passa por esse momento de maior demanda de serviços do governo, como saúde, educação e segurança pública, por esse aumento da chegada de imigrantes da Venezuela. O presidente Temer não deu uma resposta, não sinalizou nem positiva nem negativamente, disse que vai avaliar. O problema é que Roraima não poderia, por enquanto, se beneficiar dos mesmos termos que foram dados, por exemplo, ao Rio de Janeiro, já que Roraima não está na mesma situação crítica que estava o estado do Rio de Janeiro, e por isso não se adequaria às condições da legislação que foi aprovada para dar a atenção da União para aqueles estados como Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul no ano passado. Por isso, o presidente ainda disse que vai avaliar. A governadora, nós falamos com ela disse que o presidente foi bastante receptivo, mas que não deu solução. Vamos acompanhar. O presidente ele sempre tem que chamar a equipe para avaliar, por exemplo, essa questão da pactuação da dívida, em que termos poderá ser feito isso. Então, ele está sempre atendendo as nossas audiências, agora precisa efetivar realmente o que o Estado precisa. O Estado precisa de um fôlego, né, de recursos, e isso ele poderá trabalhar junto ao ministro Meirelles para que essa dívida seja prolongada, seja, enfim, dado uma condição que o Estado possa obter um tempo para recomeçar o pagamento dessa dívida. O Rio de Janeiro e cidades metropolitanas estão em estado de atenção depois do terceiro dia seguido de chuva forte. Olha só essas imagens. Hoje, a região que mal se recuperou da chuvarada de ontem foi mais uma vez castigada por um